E nós estamos encerrando hoje uma série que tem como título o CEP de Deus, o endereço de Deus na terra. E desde já queremos agradecer a sua presença, você que está aqui conosco pela primeira vez, você que é nosso convidado, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Eu queria nesse momento pedir que você estivesse acompanhando a leitura comigo do texto de Êxodo 25, de 10 a 22. Por favor, abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Leremos o livro do Êxodo no capítulo 25, de 10 a 22. Se você preferir também pode acompanhar a leitura no telão. Êxodo 25, a partir do versículo 10. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, esta é a tua palavra. Nós não podemos compreendê-la de forma humana, natural. O nosso raciocínio é completamente limitado para entendermos a tua palavra, que é espiritual. Portanto, pedimos nesse momento que o Senhor traga a luz da revelação ao nosso entendimento, para que esta letra se torne vida em cada um de nós. Que nesta manhã a tua palavra viva seja liberada, seja manifestada entre nós, que ela prevaleça nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém, posso ouvir o seu amém? Aleluia. Então nós começamos a estudar o tabernáculo de Moisés, porque lá no Antigo Testamento foi o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua presença, para descansar a sua presença no meio do povo de Deus naqueles dias de Moisés. E vimos como o tabernáculo no Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus, porque tudo no tabernáculo tem a ver com Jesus, com a obra de Cristo, com aquilo que Jesus viria cumprir totalmente através da sua morte, da sua ressurreição. Então essas figuras do Antigo Testamento eram como sombras, eram apenas imagens que representavam algo muito maior que iria acontecer na manifestação do Filho de Deus. Vimos o tabernáculo então da perspectiva de quem está de fora, um retângulo, né? Uma área separada por Deus no meio das tribos, para que ali ele pudesse manifestar a sua glória. Vimos que era um cercado de, pode voltar naquela, um cercado de cortinas de linho puro. Havia uma entrada única, e por essa entrada é que o pecador se aproximava da tenda da revelação para encontrar com Deus. Nós vimos algumas partes do tabernáculo. A primeira delas, e a mais importante, do lado de fora, é o altar de bronze, onde eram oferecidos os sacrifícios. Ninguém pode chegar a Deus sem sacrifício. Ninguém pode encontrar com Deus sem passar pelo altar do sacrifício, porque o grande problema que separa o homem de Deus é o pecado.
E no Antigo Testamento, o pecado era resolvido dessa forma. O pecador se aproximava com um sacrifício e oferecia esse sacrifício, essa oferta pelo pecado, esse sacrifício substitutivo. Um animal morria no seu lugar. Um animal tinha o seu sangue derramado sobre o altar. Um animal era queimado como oferta de holocausto no altar. Logo após o altar de bronze, nós vemos a bacia de bronze. E então nós aprendemos que, conquanto todos os israelitas tinham acesso ao altar, a bacia de bronze somente sacerdotes levitas poderiam utilizá-la. Ela é a bacia que representa a água da palavra. Ali os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés para se aproximarem do altar. Então esta bacia de bronze representa a lavagem da água da palavra de Deus na nossa vida depois que passamos pelo altar que é Cristo Jesus. Então nós chegamos a este segundo módulo que está dentro do tabernáculo, onde estão duas partes importantíssimas. O primeiro é o Santo dos Santos, ou o Santo Lugar, e o segundo é o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, né? Então o lugar santo, o santo lugar, está aqui primeiro, e em seguida o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. No lugar santo entravam todos os sacerdotes em turnos que se revezavam. Ali dentro nós temos 3 peças importantes, que são o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e também o altar do incenso. E vimos que estas partes também representam Cristo em muitas de suas analogias, como é tremenda a revelação deste lugar santo, onde os sacerdotes entravam e tinham como responsabilidade manter acesas as lâmpadas do candelabro todas as noites, apagá-las durante o dia, e também manter os pães frescos, os pães da proposição sobre a mesa, todo sábado, e oferecer incenso no altar do incenso, que representam as orações. Então esta foi mais ou menos a retrospectiva do que a gente viu até agora, e estamos prontos então para entrar no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos. Mas espere um momento, porque a Bíblia diz na Antiga Aliança que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e uma vez por ano apenas. Este lugar permanecia fechado por uma cortina, por um véu espesso, e ninguém podia ter acesso àquele lugar santíssimo que representa a santidade de Deus. Apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, que é o dia da expiação, traduzido às vezes como dia do perdão, mas Kippur em hebraico significa expiação, o sumo sacerdote entrava neste lugar santíssimo para oferecer sacrifícios por ele, por sua família e por todo o povo de Israel. Ele fazia isso de uma forma muito reverente e com muito temor no seu coração. Agora, olhe para a cruz, porque ali no último dito de Jesus, antes de entregar o seu espírito, ele disse tetelestai, em grego, que significa está consumado. Assim que Jesus declarou isso, assim que Jesus bradou isso na sua morte, está feito, está pago, está consumado. Muitas coisas aconteceram no momento em que ele rendeu o seu espírito, coisas monumentais simultaneamente ocorreram. Um terremoto, pedras rolaram, sepulcros se abriram, santos ressuscitaram, e o véu do templo, já não mais o tabernáculo, mas o templo de Jerusalém, construído, edificado por Salomão e depois reedificado no tempo de Herodes, aquele véu espesso, muito mais espesso que esse do tabernáculo, diz o Evangelho que ele se rasgou de alto a baixo. Esta barreira de separação que havia entre o homem e o seu pecado e a santidade de Deus foi eliminada completamente pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus tinha consciência disso, e ele declarou então está consumado. E este véu de 10 centímetros de espessura, segundo alguns historiadores, muito mais denso e pesado que o véu do tabernáculo de Moisés, ele foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso? Que não foi a mão humana que o rasgou, porque teria que ser rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo foi algo sobrenatural que aconteceu. Somente a mão de Deus poderia fazer isso, e eu quero declarar para você nesta manhã
que o véu foi rasgado e que eu e você, por meio de Jesus Cristo, temos acesso à presença gloriosa do Senhor. Vamos então além do véu. Vamos passar do véu, vamos entrar neste lugar santíssimo. Ali nós veremos em primeiro lugar a Arca da Aliança. Nós estamos no Santo dos Santos e a Arca da Aliança é uma figura da santidade de Deus. Isaías, na sua visão da glória de Deus, no capítulo 6, a partir do verso 1, declara: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Em Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 2, o apóstolo João narra as suas visões das últimas coisas que irão acontecer nos últimos dias, e uma das visões tremendas que ele tem é a visão do trono de Deus. No versículo 2 ele diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. É impressionante, porque nós servimos ao Deus 3 vezes santo, e é esse Deus santo que ama os pecadores, mas que abomina o pecado. É esse Deus santo que não pode compactuar com o pecado, e nós precisamos entender isso. E às vezes as pessoas não compreendem a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, porque para elas a questão do pecado está oculta, está encoberta. Essa nossa sociedade não quer ouvir falar de pecado. As pessoas acham pecado uma palavra velha, obsoleta, antiquada. Elas não gostam da palavra pecado, porque a palavra pecado está associada à culpa. E essa é uma sociedade livre. As pessoas querem fazer o que quiser com as suas vidas e não quer que ninguém se meta. Elas não gostam de dogmas, elas não gostam de nada que possa constrangê-las no exercício da sua falsa liberdade. Então nós chegamos a este lugar que fala da santidade de Deus, e a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho, era um símbolo, uma representação desta santidade. Um Deus que é santo, um Deus que não vai abrir jamais mão dos seus princípios, dos seus valores, da sua santidade, da sua glória, em função de quem quer que seja, de cultura alguma, de opinião de ninguém. Nós não sabemos como a Arca da Aliança era. Temos às vezes alguma ideia em nossa mente. Quem assistiu o filme Caçadores da Arca Perdida do Indiana Jones, é um negócio meio antigo, mas na minha geração foi um sucesso esse filme. Depois virou, acho que, uma trilogia. O Indiana Jones era um explorador, um arqueólogo, e tem um desses episódios, um desses filmes, que é exatamente sobre a Arca da Aliança, a Arca que nunca mais foi encontrada. E aí de repente o Indiana Jones consegue localizar a Arca da Aliança. E a gente fica com aquela imagem, mas a verdade é que algumas representações são feitas. Você pode pesquisar depois na internet, né? A gente tem algumas aqui também para mostrar, mas a gente não sabe muito bem como é que era essa arca. Apenas a descrição do texto bíblico nos dá uma ideia. Ela tinha uma tampa sólida, maciça, uma placa de ouro, e isso faz com que o valor deste propiciatório seja astronômico em termos de dinheiro dos dias modernos, né? Não podemos mensurar também o preço
preço, o valor desta arca. Vamos falar um pouco sobre a pessoa da arca. Quando a gente entra no Santo dos Santos e olha para a Arca da Aliança, a gente está vendo ali a pessoa de Jesus Cristo. A Arca da Aliança, ela é uma figura, um símbolo de Jesus Cristo, não somente com relação à sua pessoa, mas também à sua obra. Mas a princípio é importante olhar para a arca e ver a pessoa de Cristo. Não qualquer pessoa poderia morrer por mim, por você. Não qualquer um poderia morrer pelos nossos pecados. Não qualquer ser humano semelhante a mim e a você em termos de pecado poderia morrer pelos pecadores. Então tinha que ser um homem nascido sob a lei, mas que fosse ao mesmo tempo perfeito, sem pecado, para que pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, esta arca feita de madeira de acácia, incorruptível, fala da humanidade de Jesus, revestida de ouro por dentro e por fora, que fala da sua divindade, a dupla natureza de Cristo. Não podemos estudar a pessoa de Cristo sem estudar as suas duas naturezas, perfeitamente, verdadeiramente homem, perfeitamente, verdadeiramente Deus, de forma indiscutível, indissociável e incorruptível. Então olhamos para a pessoa de Cristo, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro a pessoa, depois a obra. O que dá valor, dignidade e legitimidade à obra é a pessoa. Então olhamos para Cristo em sua pessoa, como pessoa. João viu no Apocalipse e disse: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, a pessoa de Cristo que foi morto, a sua obra, a sua pessoa e a sua obra. Paulo disse aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo, a pessoa, e depois a sua obra. Vamos pensar um pouco na posição da arca, porque à medida que nós estudamos o tabernáculo, nós estudamos na ordem inversa. Nós estudamos de fora para dentro, mas a arca é sempre em primeiro lugar revelada nas Escrituras como a peça mais importante do tabernáculo. Nós começamos do lado de fora do portão, olhando da perspectiva de um pecador que se aproxima de um Deus santo, de um pecador que entra e vai até o altar do sacrifício. Olhamos na perspectiva de um sacerdote que vai à bacia de bronze, entra no santo lugar, mas agora nós temos que ver a perspectiva de Deus. A arca representa a perspectiva de Deus. A arca é sempre mencionada em primeiro lugar na Bíblia. Por quê? Porque ela representa a posição de Deus na vida do seu povo. A arca ia primeiro quando eles viajavam. A arca entrou primeiro nas águas do Jordão, carregada pelos sacerdotes, e então as águas se abriram. Quando eles marcharam ao redor das muralhas de Jericó, eles carregaram primeiro a arca e depois o povo, e os sacerdotes estavam ali tocando as suas buzinas e as muralhas caíram. A primeira vez que eles tentaram ir à guerra, em Números 14, sem a arca, sem a presença de Deus, Moisés e Arão disseram ao povo: não vão, não façam isso, porque Deus não está com vocês. E ainda assim eles foram derrotados pelos seus inimigos, porque não estavam colocando Deus em primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, em tudo. Ele tem que vir primeiro em tudo. Esta é a posição da arca. Vemos a pessoa de Cristo, vemos a sua posição, mas agora olhamos para dentro da arca e vemos a sua provisão. É interessante que dentro da arca, quando removemos a tampa, nós encontramos 3 elementos muito importantes, que são os 10 mandamentos, ou as tábuas da lei dada a Moisés. Vemos também um pote contendo a porção do maná que caía do céu e que alimentou o povo de Israel no deserto. E vemos também a vara de Arão que floresceu pelo poder de Deus. Os 10 mandamentos na arca nos lembram que Jesus morreu pelos nossos pecados. É a lei de Deus. Nós todos estávamos condenados pela lei de Deus. Nós todos pecamos e fomos destituídos da glória, da presença de Deus por causa do nosso pecado. Nós todos éramos culpados perante a lei de Deus, mas Jesus cumpriu a lei. A lei está guardada dentro da arca porque Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu totalmente a lei de Deus, e isso o qualificou para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele pagou o preço
preço dos nossos pecados, Ele que nunca pecou. Ele pagou o preço pelos pecados que nunca cometeu. Ele pagou os preços pelo meu e pelo seu pecado como cordeiro substitutivo, cordeiro que morreu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. O pote do maná nos lembra que Jesus é o nosso alimento espiritual. Ele mesmo disse: os vossos pais comeram maná do deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná era pequenininho, nos fala da humildade de Jesus. O maná era branquinho, nos fala da pureza, da santidade do Senhor. Ele caía sempre à noite e nos fala de como Cristo mergulhou na escuridão e nas trevas deste mundo caído. O maná foi um presente gratuito do céu. Não dependia das obras ou da dignidade do povo, mas sim da graça de um Deus que ama e que tem prazer em abençoar os seus filhos. Esse é o teu Deus, que todos os dias provê para você o alimento, seja o alimento natural, físico, material, ou principalmente o alimento espiritual, sem o qual você não pode viver, porque só Jesus pode satisfazer completamente o seu coração. A vara de Arão que brotou nos lembra que Jesus proveu para nós um futuro, porque ela fala do poder da ressurreição. A autoridade de Arão como sumo sacerdote foi questionada um dia. Outras pessoas de tribos diversas questionaram nos dias de Moisés, disseram: por que só Arão pode ministrar? Nós também queremos ministrar. Então Deus fez um desafio, mandou trazer representantes de cada tribo com uma vara, colocá-las no lugar do tabernáculo e disse para eles: amanhã eu vou mostrar algo para vocês. 12 varas representando cada uma das tribos de Israel foram colocadas ali, mas pela manhã todas elas, 11 delas estavam secas, e somente a vara de Arão, apesar de cortada, floresceu e deu fruto de amêndoas sobre ela. É um símbolo da ressurreição. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou primeiro para inaugurar para nós uma nova era, um novo aion, um novo século, porque Ele ressuscitou. Um dia nós também iremos ressuscitar. Ele é a primícia da ressurreição que vai acontecer. 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a sepultura, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a vara de Arão, que como você floresce todos os dias e dá fruto para a glória de Deus. Se você é um ramo frutífero da videira, aplauda ao Senhor, porque Ele está voltando. Aleluia, glória a Jesus. Vimos a pessoa de Cristo, vimos a posição da arca, vimos também a sua provisão. Vamos além do véu ao propiciatório. Vamos além do véu para analisar esta tampa da arca da aliança. Essa tampa é muito interessante. Ela é uma sólida laje de ouro, com querubins que representam anjos, uma categoria, uma classe de anjos. Ela era muito mais bonita do que a própria arte, do ponto de vista da confecção desta arca. Se imaginarmos uma peça de ouro feita por um artífice, maravilhosamente ornada, devia ser uma coisa muito linda a visão da arca. Mas mais do que o aspecto da arte, o que acontece sobre a arca? O que representa esta tampa de ouro com estes dois querubins? Em Hebreus 9:5 está escrito: acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. O propiciatório é, em primeiro lugar, o lugar de entronização. Naqueles dias, aquele era o trono de Deus. Naqueles dias de Moisés, ali foi o lugar que Deus escolheu para descansar a sua presença. Será que você consegue imaginar isso? A nuvem da glória descia até o lugar da arca, e ali onde estava o propiciatório, a nuvem permanecia. Salmo 99, versículo 1 diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Salmo 97, 1 diz: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Essas são as características do trono de Deus: justiça
justiça e retidão. Justiça representa a lei de Deus, o juízo, o julgamento de Deus, a punição, o castigo pelas violações dos seus princípios, dos seus mandamentos. Retidão significa padrão, são os padrões de Deus. Em outras palavras, sem esses padrões o trono de Deus cairia. O que o salmista está dizendo é que a justiça e a verdade, ou os padrões, a retidão de Deus são a base do seu trono. Como Deus pode então salvar pecadores e não abandonar os seus padrões? Como Deus pode salvar pessoas como eu e você e não incorrer em injustiça? E aí que entra o propiciatório, esta peça maravilhosa que pode ser também traduzida como o trono da misericórdia. Propiciatório é uma palavra que tem a ver com propício, algo que foi feito e que foi aceito. Este é o lugar onde a integridade e a certeza dos padrões de Deus estão assentados, e é por isso que há sempre querubins por lá. Querubins são anjos flamejantes, com espadas de fogo flamejantes, associados à santidade de Deus. Esses anjos mantinham o homem, o ser humano, fora do jardim depois da queda. Gênesis 3:24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles não seriam apenas pecadores, mas seriam pecadores eternos. Eles teriam comido o fruto em pecado e teriam vivido para sempre em sua condição pecaminosa. E todos nós, filhos de Adão e Eva, também estaríamos na mesma condição, como imortais, em pecado, e jamais seríamos redimidos, e jamais seríamos glorificados. Mas graças a Deus que o Senhor os expulsou do jardim e colocou querubins para guardar o acesso à árvore da vida. Portanto, este lugar é um lugar de entronização, que fala da justiça e da retidão do Senhor. O propiciatório é também um lugar de expiação. Como eu disse, a palavra propício está ligada à palavra expiação, que significa que algo foi pago. É o lugar onde o preço pelo pecado foi pago. Levítico 16:12 diz: pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Arão está com o incensário em suas mãos, prestes a fazer alguma coisa tão profunda que nem ele mesmo podia olhar para suas próprias ações. É por isso que ele tinha que incensar. A fumaça está envolvendo aquele lugar. Aquela nuvem de fumaça está escondendo a sua visão. E em Levítico 16:14 continua dizendo: pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, ali na cruz do Calvário, no momento mais escuro da história da humanidade. O ser humano não consegue ainda hoje contemplar o que realmente estava acontecendo ali no Calvário, quando a ira de Deus foi derramada completamente sobre o seu próprio Filho Jesus Cristo, que morreu ali pelos nossos pecados. A justiça, a santidade de Deus estavam sendo plenamente satisfeitas através da oferta da vida do nosso Salvador. Algumas pessoas acham que Deus sentiu pena de nós e por isso enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus sentiu pena de nós e decidiu nos perdoar, ignorar o nosso pecado. Não é assim que funciona. É por isso que a mensagem do Evangelho, ela é sempre constrangedora, ela é sempre impactante, ela sempre provoca uma reação no ser humano. Ou você aceita de braços abertos e se rende completamente, ou você rejeita, vira suas costas e vai embora, porque Deus não está com peninha de ninguém, nem perdoando pecados de qualquer jeito. Se um pecado não fosse julgado, se um pecado deixasse de ser julgado em retidão, o trono de Deus cairia. Mas ele olhou para baixo e ele viu
viu o sangue do Cordeiro e disse: estou satisfeito. O Filho disse: está consumado. E o Pai disse: estou satisfeito. E é por isso que eu e você estamos salvos hoje, porque uma oferta pelo pecado foi feita uma vez e para sempre aceita. Primeira de João 2:2 diz: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 de João 4:10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Este assento estava no topo da arca, esta laje de ouro acima das tábuas da lei. E assim, quando Deus olha para a sua lei, para os seus mandamentos, quando ele olha para a quebra das suas leis, a transgressão que cometemos, ele olha através do sangue que está derramado sobre o propiciatório, e ele não nos vê pecadores mais, porque estamos em Cristo abrigados, e ele nos vê agora brancos como a neve. Ele ignora os nossos pecados, não porque ele tenha peninha de nós, mas porque o preço foi pago, um preço caro foi pago por cada um dos nossos pecados, a vida do Filho de Deus, lugar de entronização, de expiação, mas também um lugar de recebimento. Hebreus 4:16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos, diz o autor da carta aos Hebreus, escrevendo a hebreus, israelitas. Ele está falando a revelação pura do Evangelho. Agora em Cristo nós podemos ter acesso a este trono, nós podemos ir ao Santo dos Santos, e ele diz: aproximemo-nos. Ninguém no Antigo Testamento faria isso, ninguém no Antigo Testamento jamais diria algo semelhante. Somente o sumo sacerdote poderia entrar. Nós somos gentios e não poderíamos nem mesmo ter acesso ao tabernáculo. Nós seríamos apedrejados do lado de fora, e mesmo se você fosse um judeu, você não poderia entrar nem mesmo no santo lugar. E ainda que você fosse um sumo sacerdote, você só poderia entrar ali uma vez por ano. Mas agora a palavra de Deus está dizendo a mim e a você que, como sacerdotes da nova aliança, nós podemos entrar no Santo dos Santos confiadamente. O sumo sacerdote, não confiadamente, mas com muito medo, com muito cuidado, com grande temor, se aproximava deste lugar. Nós, com confiança, não significa dizer irreverentemente, mas que temos acesso, porque algo nos possibilita este acesso. É o novo e vivo caminho que ele nos inaugurou, e este trono é um trono de graça. Espere um minuto. Há pouco falamos que esse propiciatório era um trono de justiça e de condenação ao pecado. Como que ele se tornou um trono de graça de repente? Porque Arão aspergiu o sangue do animal que foi imolado, e naquele momento o sangue de Jesus representa a graça e a misericórdia de Deus. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos, graça é receber o que não merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos, graça é receber aquilo que não merecemos. Assim funciona quando estamos na presença do Senhor além do véu. Esse lugar é um lugar de entronização, e é também um lugar onde Deus manifesta a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e isso faz desse lugar um lugar de recebimento. Mas vamos além do véu falar, para finalizar esta série, sobre a nuvem da glória. Em Êxodo 40, a partir do verso 33, está escrito: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Ninguém pode ver a Deus face a face e permanecer vivo.
Ninguém pode ver a Deus com os olhos humanos e sobreviver à presença da glória de Deus. Mas a sua presença estava ali na nuvem que desceu. Isso era algo que as pessoas podiam olhar, podiam contemplar e podiam seguir. E isso é surpreendente de fato quando olhamos no Antigo Testamento, esta nuvem que é também um símbolo de Jesus. Esta nuvem está sobre o Santo dos Santos, sobre o propiciatório, e ela representa a glória de Deus. E esta glória enche o lugar santo, enche o lugar santíssimo. A glória de Deus, aleluia, a glória de Deus sobre a minha vida, a glória de Deus sobre a sua vida, a glória de Deus nessa manhã aqui entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus é um estudo maravilhoso da Bíblia. Não temos condição de estudar profundamente aqui, fica para uma outra oportunidade. Pelo menos 400 vezes a palavra glória de Deus é mencionada, e esta era a glória Shekinah de Deus, a glória que conduzia os filhos de Israel através do Mar Vermelho, através do deserto. Em Romanos 9:3, Paulo diz: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Muitos fatores de identificação entre Deus e o seu povo, mas o mais interessante aqui, Paulo menciona, é a glória divina. Esta é uma marca, uma característica do povo de Deus. A glória de Deus acompanha você, a glória de Deus vai com você, a glória de Deus está em você, onde quer que você esteja. Interessante que aqui, esta glória vem. Quando que ela vem? O versículo 34 diz: então, e o que é que acontece antes disso? Então Moisés terminou o seu trabalho, Moisés concluiu a obra. Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele é um legislador, ele é um libertador, ele é aquele que vai instruir o povo, guiar o povo, ele é aquele que apacenta o povo de Israel, ele é aquele que, através da sua obediência e fidelidade a Deus, conclui a obra que Deus o havia determinado a fazer. Hebreus 3, 5 e 6 diz: na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A glória de Deus está sobre a minha e a sua vida, mas ela está sobre nós quando somos obedientes a Deus, quando cristãos obedecem a Deus, quando verdadeiros cristãos se submetem ao Espírito de Deus e vivem para a glória de Deus. A glória e os atributos de Deus resplandecem em suas vidas. Você passa a ser essa nuvem para as pessoas que estão aí fora e que não conseguem ver Deus, elas não enxergam Deus, elas não sabem onde Deus está, mas elas olham para você e elas podem ver um pouco da glória de Deus refletida na sua vida, através da sua obediência, através das suas ações, mas principalmente através das suas conversas, da maneira como você fala, como você se comporta. Moisés concluiu o tabernáculo, e por 7 vezes se declara na Bíblia: como o Senhor ordenou a Moisés, assim ele fez. Obediência absoluta, fidelidade. Obediência parcial é desobediência. Imagine um marido que promete à sua esposa que será fiel 364 dias no ano, mas apenas um dia no ano ele visitará outra mulher. Ele afirma que é fiel, porque afinal de contas 364 dias ele foi fiel. Só por causa de um dia, isso não significa que ele seja infiel. Ele afirma que é fiel, mas o que ele é realmente? Infiel, porque é assim que funciona. Se você não é fiel, você não é fiel. Se você é fiel, você é fiel. Não existe ser meio fiel. A glória de Deus vem quando somos fiéis, quando obedecemos ao Senhor. E onde que a glória de Deus se manifesta na nova aliança? Primeiro, em Jesus. A glória de Deus se manifesta primeiramente em Jesus. Ele é a própria expressão da glória de Deus. Finalmente, aquilo que os antigos viram era apenas algum vislumbre dessa glória. 4 vezes Moisés teve experiências com a glória de Deus. Uma vez ele implorou a Deus, ele estava lá orando, buscando a Deus, ele diz: mostra-me a tua glória. E Deus achou interessante o pedido de Moisés e disse para ele: Moisés, você não pode ver minha glória. Você vai ficar atrás dessa rocha aqui, vai ficar escondido aí, porque minha glória é muito intensa. Eu vou passar por você de costas e você vai ver um pouco da minha glória. E ele viu essa glória quando Deus passou. Na montanha, quando ele recebeu os mandamentos de Deus, o seu rosto começou a brilhar como resultado da presença de Deus. Ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Agora, no tabernáculo, a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face.
ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus. E mais tarde, centenas de anos depois, Moisés aparece no Monte da Transfiguração juntamente com o profeta Elias, e ali está Jesus, o Filho de Deus. E Jesus se transfigura diante deles. E quando Jesus manifesta a sua glória diante dos seus discípulos, os discípulos que registraram isso no Evangelho disseram que era como o brilho do sol intenso, na sua força, no meio-dia. Eles viram a glória de Jesus e Moisés e Elias desapareceram. Moisés um dia verá essa glória no final de tudo, como nós também veremos face a face. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 1,3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse é Jesus, o Filho de Deus, a expressão perfeita, completa da glória de Deus. A glória de Deus se revelou em Cristo Jesus, mas a glória de Deus em segundo lugar se revela também na igreja. Efésios 3,21 diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. A glória de Deus se manifesta quando você abre essa sua boca de profeta e diz glória a Deus. A glória de Deus se manifesta quando você glorifica o nome do Senhor através da sua vida. Deus quer que a sua glória seja manifestada através da sua igreja. Outras organizações humanas geralmente glorificam o ser humano. Outras organizações humanas geralmente glorificam um líder humano. Por isso que eu não gosto muito quando eu vejo igreja colocando foto de pastor, de apóstolo, de bispo, seja quem for na igreja, assim como se fosse aquela figura. É meio estranho isso, mas tudo bem. Fica aqui só um parêntese, né? A gente ficar associando a igreja a figuras humanas. Tudo bem, mas a igreja, ela glorifica o Senhor, ela glorifica a Deus. O sacerdote Eli, ele teve filhos maus, e a Bíblia diz que ele varria as coisas para debaixo do tapete que seus filhos faziam de errado. Ele que era para ser o mantenedor e o zelador da casa de Deus. O profeta Samuel se levantou e trouxe um juízo severo contra o sacerdote Eli. Pouco tempo depois, o povo de Israel foi à guerra contra os filisteus, e os filisteus não apenas mataram os filhos de Eli, como também levaram a arca da aliança. Quando Eli ouviu isso, ele estava sentado numa cadeira, ele era gordo e velho, ele tomou um susto, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E a nora dele, que era casada com um dos seus filhos, que havia sido morto na batalha, ela estava grávida. Quando ela soube da notícia que o seu esposo tinha morrido e que o seu sogro tinha morrido, ela deu à luz, e ela pariu o seu filho e chamou o filho de Icabod. Em hebraico significa foi-se a glória. A glória se foi, porque roubaram a arca, porque levaram a arca de Deus. Os filisteus haviam finalmente tomado a arca de Deus do povo de Israel, e então ela colocou o nome do filho, foi-se a glória. Quando a igreja se move do evangelismo autêntico, quando ela deixa o evangelho do reino e passa a viver religiosamente, Deus escreve Icabod sobre a porta da igreja, e nós podemos às vezes nem perceber que isso está acontecendo. Quando a igreja deixa de ser bíblica e se torna liberal, Deus escreve Icabod sobre a porta dela, e nós provavelmente nunca saberemos. Podemos ter multidões e programas emocionantes acontecendo, mascarando o fato de que Deus não está presente quando substituímos cooperação e compaixão por disputas e agendas pessoais e políticas. Deus pode apenas decidir mover a nuvem da sua glória, e foi-se a glória. Mas não pense que isso pode acontecer apenas com igrejas, acontece também com pessoas. A glória, em terceiro lugar, se manifesta na vida do cristão individualmente. Colossenses 1,27 diz: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mesmo Deus que pode escrever Icabod na porta de uma igreja, pode escrever Icabod sobre um único coração. Você pode perder a alegria da salvação, você pode perder o seu testemunho, você pode perder a sua intimidade com Deus, a sua vida de oração, você pode perder a sua influência espiritual, a unção de Deus, você pode perder
perder a sua eficácia na proclamação da palavra e o seu brilho como filho de Deus, filha de Deus. Isso pode acontecer, e é por isso que eu e você precisamos perseverar todos os dias em buscar a glória de Deus, mais da glória, mais da presença, mais da unção, mais do poder, mais da santidade, mais da palavra. É interessante o Santo dos Santos. Vamos voltar àquela imagem lá da nuvem da glória. Será que ela está aí? Olha aí. Olha que coisa linda. Tem algumas pessoas que não passam dessa porta, estão do lado de fora. Elas não entram na igreja para ver a glória. Quem olha de fora acha esse tabernáculo muito sem graça, uma de cortina de pano, negocinho sem sentido. Assim que as pessoas julgam a igreja quando elas estão de fora. Mas quando você passa pela porta que é Cristo, você chega no altar. Alguns chegam ao altar, entregam a sua vida a Jesus, são batizados, nascem de novo, experimentam o poder do Evangelho, são transformados em novas criaturas, têm o seu nome escrito no livro da vida, se tornam salvos pela graça de Deus, mas não vão à bacia. Ficam num estilo de vida que começa muito bem e de repente vai enfraquecendo espiritualmente, porque não tem confissão, não tem busca diária da palavra que lava, que limpa o caráter. Alguns, como sacerdotes, avançam e começam a lavar as mãos e os pés, e todos os dias estão crescendo em santidade, estão sendo aperfeiçoados no temor e na santidade, mas não entram no santo lugar. Tem muita gente que fica sempre no nível da celebração e da confissão de pecado. Ele acha que o Evangelho é só isso, é fazer coisa errada, pedir perdão para Deus, fazer coisa errada, pedir perdão para Deus, fazer coisa errada, se sentir culpado, vir para a igreja, pedir perdão para Deus, voltar de novo, tentar mais uma vez, ficar se esforçando um pouquinho mais, tentar, depois cai de novo, cai, levanta, levanta, cai, pede perdão e vai seguindo a vida assim. Dá uma lavadinha lá, volta, fica ali. Não entra no santo lugar. Alguns entram no santo lugar e começam a buscar revelação. E ali no santo lugar eles descobrem muita coisa da glória de Cristo. O candelabro que representa a sua luz, que ilumina, que dá direção, os pães que estão sobre a mesa, a pessoa começa a se alimentar e a se fortalecer, sua linguagem muda, seu comportamento vai mudando, suas atitudes, ele agora é um intercessor, ele começa a orar, a interceder, algo da espiritualidade verdadeira começa a acontecer na vida dessa pessoa, que deixou os átrios, que deixou o lugar somente da celebração do louvor e entrou para uma experiência mais profunda com Deus, uma experiência de maior comprometimento com o altar de Deus, com o sacerdócio a Deus. Mas ainda assim, poucos são aqueles que vão mais fundo e entram no Santo dos Santos. É por isso que quando nós estamos louvando, todo mundo aplaude, todo mundo celebra, todo mundo grita. Louvar é gostoso, louvar é bom, porque louvor mexe com um aspecto da celebração, que é o santo lugar. Mas quando a gente vai para a adoração, algumas pessoas ficam meio que travadas. Algumas pessoas não conseguem entrar nesse nível da adoração, da contemplação, de ver a glória de Deus, de meditar nos profundos mistérios da sua graça. Você tem acesso ao Santo dos Santos, e a glória de Deus vem na sua vida para quê? Primeiro, para mostrar que só Ele é a nossa salvação. A nuvem de glória repousa sobre o propiciatório. Não é o pecador que recebe a glória por ter sido salvo, mas é o Salvador, é o Senhor. Nós estamos nesse santíssimo lugar para continuar dando glória a Deus por aquilo que Ele fez por nós eternamente. Nós nunca vamos parar de adorar, de exaltar, de engrandecer o Senhor por aquilo que Ele fez por nós. É por isso que a igreja não é lugar para todo mundo, porque tem gente que não gosta do ambiente do céu. Se chamar para o reggae, se chamar para farra, se chamar para onde tem a música do diabo, onde está se tocando e cantando lixo, eles vão e se lambuzam, né? Se identificam com o chiqueiro, com a lama, e ficam lá esperneando e achando maravilhoso. Mas quando você entra num lugar onde a gente fala de adoração e de santidade, é pra gente que quer o céu, é pra gente que cansou do pecado, é pra gente que não tem nada mais a ver com o mundo, é gente que está querendo a glória de Deus na sua vida, e só pode ter acesso a essa glória quem entra. Se você não entrar, você não tem. A glória vem também para nos mostrar que somente Ele é a nossa proteção. Eu acho lindo nesse texto último que lemos, é que a nuvem da glória era luz para o povo de Deus e trevas para os inimigos.
Você está no meio de uma guerra espiritual e o mundo não pode tocar no povo que permanece na glória. O diabo não pode tocar no povo que permanece na glória. Os inimigos espirituais, demônios, sejam eles quais forem, não podem tocar na menina dos olhos de Deus, os santos que estão vivendo na glória. A glória é lugar de proteção, é lugar de você estar revestido, é lugar de você ficar protegido do que está acontecendo aí fora. É a glória, irmão. Sabe uma coisa impressionante? Que se a gente deixa de buscar essa glória, a gente vai ficando igualzinho ao mundo. Você pode ser crente, ter quantos anos você quiser de igreja, de batizado. Quando você se esquece da glória, você vai ficando carnal, você vai ficando natural. Você deixa de vir para a igreja, vai se acostumando a ficar assistindo televisão em casa. Daqui a pouco você está com o estilo de vida mundano. Você perdeu a glória. A glória é proteção, a glória é um muro de fogo ao teu redor para te proteger do que está aí fora, porque o diabo não brinca, ele vive bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Alguém compartilhou comigo essa experiência do rugindo como leão, que a palavra de Deus fala com respeito a Satanás, assistindo no National Geographic um episódio sobre como os leões caçam. Os leões não vão para cima das manadas, eles não caçam assim, porque se eles forem para cima das manadas, eles vão ser triturados, vão ser pisoteados pelos fortes. O que o leão faz? Ele se aproxima da manada e ele ruge. E o rugido do leão, quem já foi num zoológico ou num circo e ouviu um leão rugir, é um negócio assustador. E quando o leão ruge, a manada dispersa. Alguns mais fracos ou mais velhos ficam para trás, e são esses que ele pega. Então assim que acontece. Satanás está lá fora rugindo como leão. Para quê? Para quem está fora, para quem está fraco, para quem está aí vacilante. Sabe quem está forte, quem está dentro, quem está cercado pela glória de Deus? Deixa ele rugir, pode rugir como ele quiser. Esse rugido é rugido de gatinho diante do rugido do leão da tribo de Judá, que só pode ouvir quem está na presença de Deus. Essa glória faz abrir os teus ouvidos espirituais. Essa glória finalmente vem para mostrar que Ele é a nossa direção. Durante 40 anos essa nuvem de glória foi o guia do povo de Israel. A nuvem levantava, o povo se levantava. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. É mesmo que você ir para um país estranho que você nunca conheceu sem um guia turístico. Por que as pessoas escolhem agências de viagem e guias turísticos? Porque é muito bom, é uma coisa valiosa você chegar num lugar que você não conhece, você ter um guia, você ter uma pessoa que vai te levar nos lugares certos, nos melhores lugares, que vai te ensinar, vai te falar, vai te explicar as coisas. É muito interessante isso numa viagem. Deus sabe o caminho através do deserto. O que quer que você esteja passando, o que quer que você esteja enfrentando, eu quero finalizar dizendo que Deus é o teu guia. A nuvem da glória permanece na minha e na sua vida, para nos guiar, para nos trazer direção. Nós não estamos perdidos. Deus realizou o sonho da casa própria. O endereço dele somos eu e você nessa terra. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 de Pedro 2:4. Chegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Se você é casa de Deus, fique de pé e aplauda Ele. Se você é templo do Espírito Santo, glorifique o nome do Senhor nessa manhã. Se você é casa de Deus, adore ao Senhor. A nuvem da glória dele está sobre a sua vida. Oremas tolesh, liabagando de salamai, erechele balarara sudarai. Rebegele, orasuna la badalai, erestetere la balai, ereda, erechele balabalai.
Levante as suas mãos, levante o seu rosto, feche os seus olhos. Você é livre para adorar, você é livre para exaltar ao Senhor. Ricabarás de lindas do Raile Merhariache, Uribigana Garasundai, Aleremanai, Rishteiralai. Deixa a glória dele encher tua vida, deixa a glória dele encher teu coração, deixa a glória dele resplandecer através do teu rosto. Oh, ofereça a ele a tua adoração, ofereça a ele o teu amor e a tua gratidão, ofereça a ele a tua vida no altar consagrada. Oh, Ramanelei Shuriagadagastura Bashirilemai, Uria Manalarasure. Pelo sangue que foi derramado, o sangue imaculado, o sangue puro de Jesus. O véu foi rasgado ali na cruz, na carne do Filho de Deus, cravada no madeiro. Ele se fez maldição. Oh, Ramanai, Lerestúria, Laramanás. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O dom de Deus é Jesus, o presente de Deus para nós é Jesus. Ele repartiu conosco a sua glória. Ele disse: a minha glória não darei a ninguém, a minha glória não darei às imagens de escultura, mas Ele deu para mim e para você. Ele disse na sua oração pelos seus discípulos: deles a minha glória ramandará Ele. Não jogue fora a glória de Deus, não troque a glória de Deus pela glória do mundo, não troque a glória de Deus pelas coisas do mundo, não troque a glória de Deus pelo pecado. Oh, você é sacerdote da nova aliança, você pode entrar, você pode entrar, você pode entrar. Caminhe corajosamente. Saia do átrio da vida espiritual, entre no santo lugar esse ano 2019, avance um pouco mais, entre no santo dos santos. Mais de Deus na sua vida, mais de Deus na sua casa, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Receba nessa manhã, receba o fogo do Espírito Santo, receba o poder do Senhor, receba nessa manhã cura, receba nessa manhã os dons, receba nessa manhã